vídeo de hoje, na videogravada de hoje, eu trouxe aí a explicação dos exercícios que ficou para serem feitos como lição de casa dessa semana, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, né, vejam essa explicação aqui, né, que pode ajudar aí, tá? É uma explicação misturada com a resolução de alguns exercícios, resolução de exercícios que a gente já fez em sala de aula, na sala de aula virtual, mas que eu trouxe aqui caso alguém tenha perdido, né? Porque eu sei que cai às vezes o sistema, né? Enfim, para alguém que faltou, ou mesmo para quem ainda ficou com aquela dúvida ainda e ficou às vezes meio com vergonha de perguntar, tá? Então, começando pelo primeiro exercício eu trouxe a explicação dele, a gente não fez, tá na sala de aula, vamos corrigir ainda, a gente não fez. Ele pergunta, né, se uma mulher tiver seus ovários removidos por cirurgia, quais os seguintes hormônios deixarão de ser produzidos? Então, para responder esse exercício, eu tinha que lembrar que os ovários são as gônadas femininas, né? São as glândulas, é a glândula que produz os hormônios femininos, né? Então, verificar aí qual que é os hormônios, né? Qual é ou quais são os hormônios que os ovários produzem, tá? Na apostila de vocês ter uma tabelinha falando de todas as glândulas, o que produz e como ela age, tá certo? E na videoaula também, né? A 2 a gente já fez, tá? Então, eu trouxe aqui a resolução dele, não vou me estender muito. Então, ele pergunta aí qual que é a função do sistema endócrino. Então, a gente concluiu na aula, né? Tem a função aí de controlar as funções do nosso organismo, né? De manter aí a homeostase do nosso organismo, justamente com o sistema nervoso. Né? Então, ele tem influência aí no metabolismo, no nosso crescimento, na frequência cardíaca, enfim, ele controla várias coisas aí. Quais são as características gerais das glândulas endócrinas? Então, as glândulas endócrinas, elas são locais onde é produzido esses tais de hormônios, são esses mensageiros químicos, né? E aí, cada hormônio vai atingir uma célula, um tecido específico, tá? Vamos relembrar aí, que é como se fosse aquele sistema de chave fechadura. Para cada hormônio, né? Para cada hormônio tem uma célula, tá bom? E se falar, né, o item C falar sobre alguns mecanismos de ação dos hormônios, está 3 tipos de hormônios e suas glândulas secretoras correspondentes. Então, o hormônio, ele é hormônio, né? Ele é um proteína endócrina, porque ele é liberado na corrente sanguínea para enviar uma mensagem para outra parte do nosso corpo. De exemplos, tenho vários, eu poderia citar vários, tá? Então, ver aí a página 292, 293, que traz aí esses exemplos para vocês. Eu trouxe alguns aqui, mas se quiser colocar outros, fique à vontade. Ou quem colocou outro, né? O 3 a gente já fez também, tá? Então, ficou aqui a alternativa D. Ele pede para mim falar, né, com relação à ação do hormônio, que o hormônio do hormônio aí insulina, para mim essa não é a alternativa correta. Então, a diabetes ela é um distúrbio relacionado a uma condição que os níveis de açúcar no sangue não são regulados, né, adequadamente. Quem regula esses níveis aí é o pâncreas, com a liberação do hormônio chamado insulina. Então, é o pâncreas que libera insulina, que produz insulina. E as pessoas que têm diabetes, né, tem muita glicose, tem muito açúcar no sangue. E aí esse açúcar não consegue ser estocado e acaba indo, né, para a urina, acaba saindo com a urina. E pessoas que têm diabetes frequentemente vão no banheiro, além de outros sintomas como a sede, aumento da hipertensão, que ele coloca aí no item D. A página 298, aqui era para vocês tentarem fazer sozinhos, né? Explicação. Então, tem lá um veterinário, né? Tem uma partinha que você mexe com o veterinário, e tem lá 3 animais: o cachorro, um cavalo e o homem. O homem também é um animal, claro que o homem não vai mexer com o veterinário, mas enfim, do ponto de vista biológico, o homem também é um animal. E o cavalo fala, né? Andou tomando minhas vitaminas, hein? E aí ele vai perguntar nessas duas questões, né? No item A, o cavalo chama ironicamente substâncias hormonais de vitaminas, a que substâncias hormonais ele está realmente se referindo. E no item B, anabolizantes são drogas sintéticas fabricadas para substituir os hormônios. Podem, por exemplo, estimular o crescimento de músculos, né? E vários outros efeitos. E pedir para citar 2 hormônios que são relacionados aos anabolizantes.
Então, na figura, eu percebo aí que o homem está com excesso aí de músculo, né? O que gerou a ironia no cavalo. E aí muitas pessoas tomam drogas para modelar esses músculos. Essas drogas aí a gente chama de esteroides, que são conhecidas por nome popular. Geralmente, elas são produzidas a partir de dois hormônios secretados pelos testículos e pela hipófise, respectivamente. Que hormônios são esses? O 5, ele fala que foi injetado um hormônio na circulação dessa pessoa, tá? E a injeção desse hormônio fez com que os níveis de cálcio não variassem tanto, né? Variou um pouco, né? Tá certo? Então aumentou um pouquinho, depois estabilizou, mas não abaixou, tá certo? Percebe que não abaixou. Então, pelo gráfico, é possível perceber que os níveis de cálcio não diminuíram, né? O que quer dizer que esse hormônio injetado, ele é um hormônio que estimula a retirada de cálcio dos ossos e aí envia ele para o sangue, já que está com muito cálcio no sangue, né? O que faz com que ele tenha aí esse cálcio aí nesse sangue. Que hormônio que desempenha esse papel? Que hormônio que tem a função de retirar o cálcio dos ossos para colocar no sangue? Hum? Hum? O 6. Os sistemas celulares do corpo dos heterotróficos pluricelulares dispõem de dois sistemas de sinalização para a integração dos sistemas corporais. Então, eu já falei disso aqui bem no comecinho, né? Controlar a homeostase do organismo. Claro, os sistemas como todo controlam a homeostase, tá? Mas quem faz a integração com o resto dos outros sistemas é o sistema nervoso e o sistema hormonal. Ficou a alternativa C. O 7, tá? Ele me traz aí, né? Um texto falando sobre o distúrbio da deficiência de iodo. E depois no finalzinho ele fala que no Brasil vigora uma lei que obriga os produtores de sal a incluírem, né, o iodo no sal de cozinha, que vem como iodeto de potássio. E pergunta, essa inclusão visa prevenir alguns problemas em alguma glândula. Que glândula é essa? Então, o iodo ele é fundamental para a função de uma glândula que produz aí os hormônios T3 e T4. Porque esses hormônios T3 e T4 são feitos, né, à base de ouro, digamos assim, tá? Que hormônios são esses, né, que são produzidos por a glândula? Ou melhor, que glândula é essa que produz os hormônios T3 e T4? Já 8, para mim aí associar, né, escrever certo ou errado, né, tipo verdadeiro ou falso, quantas glândulas secretórias os efeitos que esses hormônios trazem. Então revejam aí, vejam as páginas 292 e 293 da apostila, ou revejam a videoaula sobre o sistema endócrino. A 9, tá? Então a 9 aqui eu trouxe uma ajudinha para vocês. Ó, cuidado que aqui é para assinalar a incorreta, a informação incorreta, tá certo? Então, a glândula é marcada como 1 são os ovários, a marcada como 2 é o pâncreas, a marcada como 3 são as suprarrenais, conhecidas como adrenais, a 4 são as paratireoides, a 5 a tireoide e a 6 a hipófise, certo? Então, sabendo dessas informações, que glândulas que são essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu consigo ver qual que é o hormônio que ela produz e que anormalidade talvez essa glândula pode causar, tá bom? A 10 a gente já fez, tá certo? Ter perguntando sobre especialização dos hormônios de H, está representado por tal gráfico. Então, é o gráfico D, tá? Porque além de promover o crescimento de H, o GH está relacionado, além de promover o crescimento, perdão, né? O GH está relacionado com a indução, de síntese de proteínas, tá bom? Item D. A 11, de novo, para associar aqui, né? Uma de associação, mas aqui é para associar o hormônio à sua glândula. Então é bem fácil ver isso na apostila da página 292, 293, ou também mesmo rever a videoaula sobre o sistema endócrino. E a 12 era um desafio que ele colocou para nós, a FUVEST, a gente já respondeu. Ele fala que um jovem ele foi levado para um hospital em estado de coma, e aí levou uma injeção excessiva de insulina. Então, e fala que esse jovem entrou em coma. Por que a injeção da insulina induziu o jovem ao coma? Certo? Vamos lembrar então que a insulina é um hormônio que retira açúcar do sangue.
E eu preciso ter açúcar circulando na minha corrente sanguínea para eu ter energia, tá? Se eu não tenho energia, eu vou ficar no estado hipoglicêmico, eu posso até desmaiar, tá? Então, a razão, né, tá aí, tá certo? Do coma do jovem a introduzir insulina, porque por um estado de hipoglicemia que conduziu ao coma. E o B pergunta que a insulina é normalmente administrada a pacientes com disfunção de que órgão? E qual é a doença causada pela deficiência de insulina? Então, o órgão que produz a insulina é o pâncreas, tá certo? Essa parte endócrina aí, né? Então é o pâncreas. E a deficiência de insulina, se eu não consigo produzir insulina, ou se eu tenho algum defeito dessa insulina que não consegue mais grudar as moléculas do meu açúcar, eu vou ter uma deficiência, um distúrbio chamado de diabetes mellitus, certo? Então, por enquanto é só. Vamos corrigir esses exercícios na sala de aula, tá bom? Espero que tenha ajudado, então, aí a explicação. Até.